Olá para todo mundo que está acompanhando mais esse nosso mergulho profundo. Eu tô assim incrivelmente animada para nossa jornada de hoje. E quem não estaria, né? O que a gente vai explorar hoje é, sem exagero, uma das coisas mais surreais e geniais já criadas. Com certeza. Para começar a sintonizar a mente de quem nos escuta com essa energia, eu vou pedir que embarquem comigo num exercício rápido. Imagine a cena. Ah, eu adoro quando a gente começa assim. É para dar o clima, né? Então, imagine uma manhã de quinta-feira perfeitamente comum. Daquelas manhãs inglesas monótonas que nascem envoltas numa névoa cinzenta e úmida. O cenário é extremamente pacato. Quase entediante, diria. Exato, entediante. E no centro dessa normalidade toda, nós temos um homem absolutamente ordinário. O nome dele é Arthur Dent. Ele tá de roupão, com uma ressaca daquelas e tá deitando na lama gelada diante de imensos tratores amarelos. É uma imagem tão ridícula e, ao mesmo tempo, tão heróica, né? É o ápice do desespero suburbano. Ele tá ali no chão fujo, tentando impedir com o próprio corpo que a sua casa seja demolida pelo Conselho Municipal para a construção de um desvio rodoviário. E o que eu acho mais fantástico nisso é a ironia colossal que está prestes a engolir esse pobre homem. Nossa, sim, porque enquanto Arthur briga por tijolos, por telhas e por um pedaço de grama, tem uma reviravolta cósmica se formando bem em cima da cabeça dele. O céu abriga naquele exato momento uma frota imensa. Naves alienígenas de proporções indescritíveis. E elas estão lá para fazer com a Terra, o nosso vasto e amado lar, exatamente a mesma coisa que os tratores estão fazendo com a casa do Arthur. É uma vaporização total. E o motivo, isso é o que mais dói. Não é uma guerra cósmica épica, não é uma invasão do mal, é só porque a Terra está no caminho de uma nova via expressa intergaláctica. É chocante, cara. É um choque ver a fragilidade absoluta da nossa existência sendo tratada assim. O planeta inteiro apagado por uma pura e simples conveniência administrativa. Conveniência administrativa de seres que moram há anos-luz daqui. E é exatamente por causa desse choque que nós estamos aqui. Vamos desvendar isso. Eu tô super pronto para isso. A nossa missão com o mergulho profundo de hoje vai muito além de dar umas risadas com essa premissa absurda. Nós vamos investigar o ensinamento existencial mais oculto, mais visceral, que existe no coração dessa história majestosa. É uma odisseia, na verdade. Queremos convidar quem nos escuta a entender o que acontece quando todas as nossas certezas institucionais simplesmente viram poeira estelar. Sabe, eu sempre fico fascinado com a forma como essa narrativa consegue equilibrar a aniquilação da humanidade com um humor tão inteligente. E os grandes responsáveis por isso são os executores da destruição. Os terríveis Vogons. Os Vogons. Se a gente for pensar, seria tão fácil criar monstros com presas, cuspindo fogo, com ódio da raça humana. Mas a verdade é muito mais assustadora. Eles são burocratas puros. Eles não têm moralidade, não têm compaixão e, o pior de tudo, não têm ódio. Eles só querem preencher formulários em 3 vias. O que é fascinante aqui é como o absurdo alienígena espelha a nossa realidade moderna com uma precisão que, sério, chega a dar um nó no estômago. Dá mesmo. Pensa bem, os Vogons chegam a avisar sobre a destruição da Terra. Eles não chegam de surpresa na visão deles. Ah, o famoso aviso no Departamento de Planejamento, né? Sim, o aviso estava lá, afixado no Departamento de Planejamento Local, em Alpha Centauri, por 50 anos terrestres. Fica a uns 4 anos-luz daqui. E a culpa é nossa por não termos ido lá registrar uma reclamação formal. A lógica deles é impecável e completamente desumana. E o que quase ninguém sabe é que por trás das risadas que a gente dá dessa situação bizarra, existe um retrato aterrador de nós mesmos. Como assim? É que nós criamos essas instituições, nós construímos sistemas no nosso mundo real que priorizam a ordem, o papel e o carimbo, em detrimento da vida humana que está ali na frente do balcão. Nossa, é verdade. Faz a gente pensar em quantos Vogons a gente não encontra todos os dias em escritórios, em prefeituras, em governos. Sistemas cegos e impessoais, aniquilando vidas, talvez não com raios laser, mas com processos arbitrários.
E tem outra coisa além da burocracia, que é um verdadeiro monstro na nossa sociedade, a nossa necessidade compulsiva por um sentido grandioso. A busca pela resposta. Isso é o coração do mistério da narrativa. Exato. Porque o universo é imenso, silencioso, e a gente não aguenta o silêncio. A gente exige uma explicação. E é aí que entra a figura majestosa e quase divina do pensador profundo. Imagine um supercomputador colossal, tão avançado que a mente mal consegue processar. Criado por uma raça de seres hiperinteligentes, né? Isso! E com um único objetivo na sua existência cibernética: calcular a resposta definitiva para a vida, o universo e tudo mais. É o ápice do suspense. Saber o grande segredo da criação. Foram 7,5 milhões de anos calculando. 7,5 milhões. O computador ficou lá zumbindo em contemplação cósmica, enquanto civilizações inteiras nasciam do pó, lutavam suas guerras, criavam suas artes e desapareceram. Tudo na expectativa dessa resposta. Qual é o plano maior? Qual é a fórmula que justifica toda a nossa dor e todo o nosso amor? E então, depois de eras de um silêncio reverente, o computador fala: a maior inteligência já construída está pronta para entregar a verdade irrefutável para a humanidade. Eu fico tenso só de lembrar dessa cena. A expectativa é brutal. E a revelação? A revelação é entregue da forma mais seca, monótona e anticlimática possível. 42. 42. Ponto final. Ponto final. O universo cospe um número de 2 dígitos na nossa cara. Não tem coral de anjos, não tem poema místico, é só um número 42. Isso levanta uma questão importante sobre a nossa própria vaidade. A vaidade da ciência, a vaidade das religiões, de tudo que tenta empacotar o universo numa caixinha fácil de entender. A narrativa reduz essa nossa arrogância a pó. Reduz a uma piada monumental. Mostra que a nossa obsessão por encontrar explicações absolutas é, no fundo, ridícula. A gente quer um sentido pré-fabricado porque tem medo do caos. E o texto, brilhantemente, nos força a olhar para a própria resistência ao sentido. Porque no meio de toda essa imensidão indecifrável, nós temos os personagens. E eles são imperfeitos, é um elogio para eles. Eles são um desastre, mas um desastre pelo qual a gente sente uma compaixão enorme. Total. Pensa no Ford Prefect, por exemplo. O alienígena pesquisador que ficou preso na Terra e achou que o nome Ford Prefect seria super sutil, sem perceber que é o nome de um carro. E o Ford é genial porque ele já entendeu que o universo não tem resposta. Ele é um surfista do caos. Ele não entra na pira de buscar o sentido da vida. Ele só se preocupa em saber onde está a toalha dele. A toalha, o item mais valioso de um mochileiro interestelar. É uma filosofia de vida, se você parar para pensar. Estar com a toalha significa que você está preparado para as intempéries de um cosmos imprevisível. E do outro lado, temos a figura política mais bizarra da ficção, o Zaphod Beeblebrox, o presidente da galáxia. Com 2 cabeças e 3 braços. E um ego que desafia a gravidade. Zaphod ridiculariza o poder institucional de uma forma tão ácida, porque a gente descobre que o presidente não manda em nada. Nada. A função do presidente não é exercer o poder, é desviar a atenção das pessoas do fato de que outra força está realmente no controle. Ele é escandaloso de propósito. O que mostra que quem busca o poder desesperadamente é, por definição, a pior pessoa para exercê-lo. É uma crítica devastadora que a gente pode aplicar hoje mesmo. Mas de todos os companheiros de viagem, tem um que carrega todo o peso emocional dessa imensidão gélida do espaço. O Marvin. O androide paranoico. É de partir o coração. Marvin tem um cérebro do tamanho de um planeta. Uma inteligência formidável. E o que as instituições ordenam que ele faça? Abrir portas, ficar esperando no corredor. É a depressão e a paranoia materializadas em um corpo de metal. Ele representa o desperdício do potencial. O contraste brutal entre a imensidão infinita e maravilhosa do universo e a insignificância burocrática da vida dele. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Diante desse quadro desolador, com burocratas sádicos, inteligências deprimidas e respostas vazias como o número 42,
como a gente sobrevive. Essa é a grande charada da história. E a resposta, o ensinamento supremo, não está num templo. Está estampado na capa de um guia de viagens barato, em letras garrafais e muito amigáveis. 4 palavras mágicas. Não entre em pânico. Isso muda completamente como vemos o passado, sabia? Porque se você olhar para a história humana, a gente passou milênios entrando em pânico. Criando deuses punitivos, guerras, fronteiras rígidas, tudo pelo pânico de não entender o universo. Exatamente. A genialidade de não entre em pânico é que num universo caótico e absurdo, rir do ridículo e se manter curioso são estratégias vitais de sobrevivência. Não é só uma fuga, é o que nos torna fortes. É aceitar que sim, nós podemos ser aniquilados por causa de uma via expressa e sim, nós não passamos de poeira cósmica. Mas ao invés de sucumbir ao niilismo e ao desespero, a gente dá risada. A gente enxerga a nossa própria insignificância com leveza. O verdadeiro propósito que a narrativa esconde não é que a vida não tem sentido. É que a gente não precisa de uma explicação grandiosa. Não precisa do 42. O próprio ato de questionar, de explorar o escuro do espaço com os olhos maravilhados de uma criança, é muito mais valioso, muito mais humano do que qualquer resposta definitiva. É lindo isso. E faz todo sentido quando a gente vê como essa mensagem reverberou no mundo todo. Virou um fenômeno imortal. Nasceu como uma transmissão de rádio modesta no final dos anos 70, depois se espalhou por livros, teatro, sequências de televisão e aquele filme grandioso que encheu os cinemas. As pessoas têm fome dessa mensagem. É vital manter viva essa memória, essa lição de rir do caos. Se conectarmos isso ao panorama geral, fica evidente porque amamos tanto esses personagens imperfeitos. Somos irrelevantes para o cosmos. A estrela mais próxima não liga para os nossos problemas. Mas o nosso riso, a nossa capacidade de sentar numa espaçonave caindo aos pedaços e fazer piadas sobre a má qualidade do chá, essa é a nossa grandiosidade. Então, o que tudo isso significa? Significa que aprender a abraçar o desconhecido é o único caminho para a liberdade real. Não ter o destino traçado é assustador, mas também é libertador. E para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu quero plantar uma semente final de reflexão na mente de quem está com a gente. Uma provocação sobre o nosso próprio mundo agora. Vamos lá. Nós vivemos numa era em que estamos tentando construir o nosso próprio pensador profundo. As nossas imensas redes de inteligência artificial. Nós jogamos todos os dados da humanidade nelas, esperando secretamente que elas nos deem o sentido. A gente ainda está correndo atrás da resposta definitiva. Exato. Mas se o universo for mesmo esse lugar indecifrável e governado pelo absurdo, talvez a ausência de um sentido pré-fabricado não seja uma maldição. Talvez seja a mais absoluta e aterrorizante liberdade que existe. O que a gente faria com as nossas vidas se aceitássemos de uma vez por todas que o quadro está em branco? Que não tem fórmula. E que a única regra, no meio da vastidão fria das galáxias, é não entrar em pânico. Fica aí o pensamento para quando olharmos para as estrelas ou para as telas dos nossos computadores esta noite. Muito obrigado pela companhia nessa jornada e até a próxima exploração.